aceitado Jesus, está vivendo como Jesus quer, seguir a palavra, mas você não fez um ato de fé. Batismo é um ato que você confessa com a sua boca, ali, mediante as testemunhas. É a primeira vez que você vai pegar Jesus como seu Salvador. Você vai falar assim, não, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Você tem entendimento que você precisa ser nascido de novo como um novo homem mediante ao sacrifício de Jesus que lá na cruz. Você aceitou aquele sacrifício, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, agora você vai confessar com sua boca que você aceita Ele como Senhor e Salvador e aceita viver como Ele quer que você viva, aceita fazer parte do corpo dele, da igreja dele e simbolicamente vai dizer isso na hora que você for batizado. Para a gente parece simplesmente um banho, mas o reino de Deus morreu, como que é o nome mesmo? Morreu Lucas, que é colocar guarda-roupa dele, e nasceu um novo Lucas. Morreu a criatura Lucas e nasceu o Filho de Deus Lucas. Morreu a criatura que, apesar de ser precursor, apesar de nascer pelo Evangelho, ainda não está inserido no corpo de Cristo. Mas a partir do momento que você se batiza, morre a criatura Yuri, nasce o Filho de Deus Yuri, que vai ser inserido no corpo de Cristo. A partir daquele momento, você faz parte do corpo de Cristo. E da igreja, diz que um dia Jesus vai vir levantar. Né? Tem pessoas que não conseguem, não dá tempo de se batizar, né? Como o ladrão na cruz. Mas, não quer, por isso que eu digo, não quer dizer que o batismo vai salvar vocês. Não. Vocês estão tendo tempo de ter essa escolha, de tomar essa decisão, de fazer o primeiro ato de profissão de fé, que é o batismo. Mas tem pessoas que aceitam Jesus no leito, aceitam Jesus no hospital, aceitam Jesus na hora da morte. Não precisa, não é que se ele não for batizado, ele não será salvo. Não. Mas quem tem esse tempo para refletir, para pensar, para escolher, para decidir, tem que tomar essa decisão para poder fazer parte do corpo de Cristo e fazer parte da igreja. Então, o batismo ensinado por Jesus, ele é uma ordenança do Senhor. Depois eu vou imprimir essa apostila e eu vou dar para vocês, para caso vocês estiverem ocupados com isso, vocês estarem sempre lendo, né? Tem bastante versículos aqui legal. Uma ordenança de Jesus. Chegando-se, Jesus falou dizendo, me dá todo o poder do céu e na terra, ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Está lá em Mateus 28, 18 ao 20. Então já é uma ordenança de Jesus. Fazer discípulos, batizando. Na igreja primitiva, quando Jesus subiu aos céus, deixou os apóstolos na terra, fazendo a obra dele, fazer a obra era isso, falar que Jesus era o Senhor, o Salvador, era o Messias, tinha morrido, ressuscitado, e que para você ser filho dele, para você entrar na família dele, para você ir morar no céu, você tinha que aceitar aquele Jesus lá, né, que no caso dele na época, que tinha morrido de José, filho de Maria, mas que tinha morrido, ressuscitado, e como confirmação de que você tinha aceitado aquele Jesus lá como Messias verdadeiro, você tinha que se batizar na minha comunhão do seu reino. Essa era a obra que os apóstolos faziam. Hoje já era mais complicado, porque passou-se 2000 anos, mais de 2000 anos, muita coisa se perdeu ao longo do caminho. Mas ser cristão naquela época era isso. Era deixar, dar a Deus para o mundo, que é como hoje, né? Mas também aceitar aquele Jesus, aquele Messias, aquele filho de José e de Maria, aquele que foi morto na cruz e ressuscitou, aquele que andou depois que ele ressuscitou 50 dias entre o povo, fez vários milagres depois de ressuscitar. Então, era isso que os apóstolos pregavam. Era isso que eles ensinavam. Hoje, a gente não precisa dizer que aquele lá era Jesus, porque era difícil para eles aceitar aquele lá como Messias. Porque era filho do carpinteiro, era filho da Maria, de Nazaré, os irmãos dele viviam entre eles, era pobre, não derrotou o Império Romano. Então,
calar, o meu nome vai calar, entendeu? 8:26 de Atos diz assim: e o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai à banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para a Gata, que está de perto. E ele levantou-se e foi, e eis que um homem tio pelo eunuco, mordomo de Candace, rainha dos gentios, ao qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentando no seu carro, que era uma carruagem, né, lia o livro do profeta Isaías, todo o livro, né? E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Felipe ouviu que ele lia o profeta Isaías e disse: entendes tu que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensina, me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era ele, foi levado como ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? Respondendo o eunuco a Felipe, disse: ó, quem diz isto, o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Aí ele tinha que anunciar que aquele Jesus que havia morrido na cruz, que havia ressuscitado, era Jesus. E indo eles caminhando, né, a carruagem continuou correndo, né, chegaram ao pé de alguma árvore, chegaram num lugar que tivesse ali uma reserva de água, né? E disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é isso, se crê de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos da água, tanto Felipe quanto o eunuco, e o batizou. Então aqui nessa passagem nós vemos que Felipe acabou de evangelizar ele, que era um homem muito rico, muito poderoso. Compraram um livro de profeta ainda naquela época, que era ouro, que era pergaminho, não era qualquer um que tinha dinheiro para tal, porque eles eram escritos em ouro ou em papiro, era muito caro. Quem sabia dele? E tinha essa, mas ele era eunuco de uma rainha, né? Ele cuidava de todos os tesouros dessa rainha. Ele estava na carruagem dele, ele tinha vindo, ele já era convertido no judaísmo, porque ele veio adorar ali na época do Pentecoste, que aconteceu todo o desenrolar de Atos dos Apóstolos. Aí o Espírito falou para ele: vai, nunca essa carruagem está passando, corre, vai atrás dessa carruagem né, deixa Deus te usar, abre a boca. Aí ele chegou e ele estava lendo em voz alta esse volume, o profeta Isaías, essa passagem que nós vemos. E aí o Felipe acha ali uma brecha para ele começar a evangelização. Você está entendendo o que você está lendo aí? Mas eu fico imaginando a cena, né? Felipe correndo lá da carruagem, os cavalos dando, né? O eunuco lendo. Ele pergunta: você está entendendo o que você está lendo aí? Ele falou: não, como eu vou entender se não tem quem me explique, né? Aí ele manda parar a carruagem, pede para Felipe subir, e fala: o que está falando aqui? Quem é essa ovelha que subiu o mundo a matador, né? Que como vai para ser criado, o mundo não abriu sua boca. Aí Felipe acha, né,
batizando. Aí ele falou, então você vai ter que Jesus que vai falando aqui, aquele lá, que ele é o Messias, você precisa ser batizado. Aí ele olha para o lado e vê açude, né? Açude. Na roça que tem muito disso, de ter um buraco na terra e quando chove fica lá. Tem um que chama barreiro. Tem um buraco na terra, uma árvore, entendeu? Aí chove, vem a água, porque o que não era normal naquele lugar. Eu já acho que foi providencial pela parte de Deus, estamos falando do deserto, né? Aí ele falou, tem uma água aqui. O que me impede de eu ser batizado? Se você crê que Jesus é o Cristo, claro que impede. Só que ele desceu e batizou e logo após ele ser segurado. Logo bem por perto. Era assim que funcionava naquela época. Quem é credenciado ao batismo? Como nós já vimos aqui, né? Precisa crer em Jesus. Precisa acreditar em Jesus. E nós precisamos aceitá-lo como nosso Salvador, como nosso Senhor, e aceitar o sacrifício que ele fez na cruz, que é somente através do sacrifício dele que eu tenho acesso ao Pai, crer que ele é Senhor, crer que ele é Salvador e confessá-lo na hora do batismo. Então, aquele que se arrepende dos seus pecados, mediante a fé na pregação do Evangelho, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, Jesus já havia feito essa parte. Pregar o arrependimento e o Evangelho. E faz confissão pública de Jesus, né? E indo eles caminhando, chegar aqui, vai falar da parte que eles chegaram, dizendo, eis aqui a água que pede que seja batizado. Ele disse, é lícito, se crês. Todo o coração. E respondendo ele, disse, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, vocês não pensam? Romanos vai falar, se creres no teu coração, Jesus é o Cristo, com a tua boca confessar que ele é o Senhor da tua vida, não, deixou ali a parte que você precisa necessitar. Aí o próximo passo é o batismo, né? A confissão pública de Jesus e aqueles que manifestam o desejo, né, claro? O desejo de se batizar, ninguém é obrigado a se batizar, né? Tem que tomar consciência disso, desejar fazer parte da família, fazer parte do corpo de Cristo, participar da Santa Ceia, que é também depois do batismo que a gente pode, né? Como corpo de Cristo ali, a gente só está assim, credenciado a participar da Santa Ceia depois que se batiza. Então tem que manifestar o desejo pelo batismo. E como eu já disse, o batismo é aquela imersão, esse batismo que corre com a cabeça assim, não condiz com o Evangelho. Porque se a gente for ler todo o livro de Atos, ler a história de Paulo, ler a história dos apóstolos, a gente vai ver que todos batizavam por imersão. Ninguém chegou lá e batizou só jogando a minha na cabeça. Não dava o livro, é aquele que eles sabiam o que significava. Eles viram Jesus sendo colocado lá dentro do sepulcro, deitado na pedra fria. E eles viram quando Jesus ressuscitou. E aí então eles entenderam que o batismo de João era só para arrependimento. Agora o batismo que eles tinham que pegar era para que o povo se tornasse cristão. Mas eu estava nessa dúvida. Antes de Jesus morrer, por que as pessoas eram batizadas do mesmo jeito se é para aceitar a morte de Jesus? Era para arrependimento, então. Aí eu já estava falando com outro assunto, é mais teológico, né? Por quê? Porque os judeus naquela época não criam, eles não creram que Jesus era Messias. É tanto é que eles mandaram matar. A maioria. Não, o Sinédrio não creu, o sacerdote não creu, só José de Arimateia e Nicodemo. Além de todo o Sinédrio, foi registrado que creu. Alguns romanos creram, alguns judeus creram, né? Tanto é que você vê que na morte dele, todo mundo sai correndo. Depois, quando ele fala assim, cai em Jerusalém para que possa deixar ele de poder, 500 começam, termina no 120. Então, muitos ali se deixam, logo após a morte de Jesus, porque eles não criam que Jesus era o Messias,
era político, né? E eles esperavam o Messias Cristo, que fosse rei. Eles não acreditavam que o Messias, né, era um povão, né? Então, depois que eles conseguiram matar Jesus, eles inventaram meios para disseminar mentiras sobre a ressurreição de Jesus. Então, muitas das pessoas que até viram Jesus, eles tinham poder na oração. Eles estudavam também, eles eram muito estudados, eram mais fariseus, saduceus, eles viviam brigando entre si. Cada um cria uma coisa, vamos dizer assim, uma doutrina. Né? Uns criam uma coisa, outros criam outra, mas para pegar contra Jesus se uniram. Fariseus, saduceus, herodianos, os escribas, né? Tem outra, tem aquela coisa que se nome. Tem que eles todos se juntaram para disseminar que aquela que estava tinha sido registrado não era Jesus. Eles roubaram o corpo de Jesus, colocaram em outro lugar e agora estavam falando que tinha Jesus por aí, entendeu? Os que viram Jesus, viram os céus, esses foram os que creram e propagaram o evangelho e morreram por isso. Porque quando eles viram que só pagar o povo para disseminar o que não estava tudo certo, aí eles foram matar. Foi aí que levantaram Saulo, levantaram outras pessoas, outros partidos que estavam lutando para ter esse método, para matar os cristãos. Então, o batismo de João veio para que aqueles judeus que não estavam vivendo conforme Deus queria na lei, na lei de Deus, que é o Velho Testamento, se arrependessem e se preparassem para receber o Cristo que viria. João Batista era a voz, né? Ele ia anunciar o caminho e apresentar Jesus ao mundo. Mas para que o povo estivesse preparado para receber aquele Jesus, eles tinham que se arrepender de não viver conforme a lei, de não cumprir os rituais, de não seguir o sábado, de viver e fazer as coisas que faziam errado, de mercenar lá no mercado, no templo, entendeu? Então ele pregava, né? Não é que ele foi morto por pregar contra o teto do rei Herodes. E mandou o irmão ser exilado lá não sei aonde e casou com a mulher do irmão. Diz a história, os historiadores, que ele subia com um caçotinho assim, e o palácio do rei, a janela do rei Herodes ficava assim alta, ele gritava: Rei Herodes, seu adúltero, larga a mulher do seu irmão. Então, João Batista veio pregando o arrependimento, a preparação do povo para receber o Jesus Cristo. Aí ele batizava para que tipo, o povo zerasse a conta ali dos pecados e recomeçasse uma nova vida esperando o Messias, que era Jesus. Então, mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, os discípulos começaram a pregar a Jesus ressuscitado. E quem aceitasse aquele Jesus ressuscitado como Messias, tinha que se batizar também, para zerar a conta, vamos dizer assim, começar uma nova vida agora como filho de Deus. Porque não havia mais nada impedindo ele de ser declarado filho de Deus. E também quebrar os muros que havia entre judeus, gentios, samaritanos, né? Porque os judeus se sentiam. Não, eles eram a nação eleita. Foram criados ali um povo no meio da Babilônia. A parte de genealogia que tem na Bíblia é de Deus, né? Deus olhou lá de cima e falou assim: eu vou criar um povo para mim. Um povo para me adorar. Não tinha. Depois de tudo, depois que tudo se perdeu, né? Mesmo, falou: não vou acabar com a terra. Escolheu Abraão. Lá no meio da Babilônia. O Abraão sai dessa terra, no meio da sua parentela, porque mentir, eu vou fazer uma grande nação para ser meus adoradores. Começou aí. Então, os judeus vinham dessa linhagem. Abraão, Isaac, Jacó, tribo, norte, sul, Judá, Israel, Samaria. Então, eles vinham de toda essa história. Então, eles se sentiam assim superiores, porque, se a gente for pensar, eles eram, né? Eles eram, faziam parte da nação eleita do povo judeu. Só que a corrupção era tanta no meio deles, e eles se afastaram tanto do querer de Deus, que Jesus precisou chegar ali para falar: não, vocês são tudo errado.
Agora, os discípulos de Jesus batizavam para que morresse a criatura e nascesse o Filho de Deus. Deus sacrifício que Jesus fez lá. Então, aí é a diferença. Eu não sabia, fiquei sabendo há pouco tempo. Deve ser por imersão em águas. Deve ser efetuado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de acordo com o ensinamento de Jesus. Deve ser ministrado, né, segundo Mateus 28, 19. Jesus foi batizado por João Batista para nos dar o exemplo e cumprir as Escrituras. Paulo faz uma analogia da morte e ressurreição de Jesus, onde nós temos: morre o homem, o velho homem, nasce o Filho de Deus para uma novidade de vida. Identificação com a morte. Eu não sabia que todos, quando somos batizados de Jesus, é Romanos 6:1-10. Fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, sepultamento de pecado. Tudo que você fez até ali, até aquele momento que você vai ser submergido nas águas, você é lançado no mar. Tudo. Não importa. Quando você se levantar, quando o pastor levantar vocês, se levante, glorificando a Deus, que vai levantar uma vida, de ficha limpa, sabe? Zerada, limpinha. É como uma criança, uma morre o velho homem, nasce o filhinho de Deus, que é uma criança, né? Agora não é mais filho da mãe que demais, né? Continua sendo filho da mãe, vai agora espiritualmente. A diferença é que você tem o conhecimento do mal, do bem e do mal. Uma criança ela não conhece a origem desse pecado. Mas quando você se prepara, você entende, peraí, agora eu não posso mais praticar tudo que eu praticava. Não é que vai dar um branco, você vai esquecer o que você fazia, você vai Mas é noção. Você pessoa inconsciente, você morreu com a criatura. Os meus que pecavam, falavam palavrão, que não dá com 3, 4, 5 aí no grão, né? Fazer coisa errada lá no mundo, mas uma semana lá igreja para o conhecimento de Cristo, não faz mais. Aí agora você vai morrer por Cristo Jesus. Você levanta e você é caminhado E a cobrança também é forte. Com certeza. Aí era para chegar. Com certeza. Porque ele ia passando lá. Vai nascer uma criança. Você não nasceu uma criancinha. Vai ser tipo como se você se levantasse dali um bebê espiritual. Né? O Diego foi batizado em outubro, ele ainda é bebê espiritual. Né? É tratado no leite. A palavra vai dizer, não vai falar. No leite. Quer dizer, não pode, o pastor não pode chegar para vocês e falar, a partir de hoje vocês vão pegar, vai ministrar, vai orar 2 horas. Não. É tratado no leite. Vocês vão aprender. Aí tem que ter um discipulado. Entendeu? Aí tem que vir para o ensino, para aprender a palavra, para ir recebendo aos pouquinhos o entendimento, porque é espiritual. Eles vão nascer como um filho de Deus espiritual. Eu falei para você, parece que você não tomou um banho, um mergulho só, mas no nível espiritual, imagina, assim, uma tonelada de pecados sendo perdoado. Ai, eu sei que eu preciso de Deus, não falo isso. Uma tonelada de pecados sendo perdoado. Tipo assim, sabe tudo de errado que você fez. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz por você. Porque Jesus morreu na cruz. Então, aquilo que Jesus passou, tudo aquilo que Jesus passou no batismo, você está tomando para si. Você está apropriando. Tá? O velho homem está sendo sepultado. Então, eu estou tomando. Jesus, muito obrigada por ter comido comigo. Porque agora eu vou nascer uma nova criatura, um novo filho de Deus. Agora você é uma nova pessoa, novidade de vida de Paulo. A partir daquele momento, são novidades. Entendeu? Então, se a culpa, o diabo quiser usar a culpa porque você fez lá no passado, você vai falar na frente atrás, e isso, cara. Então, pagou o preço lá do lugar na cruz, e agora não conta mais. A partir daquele instante, começa uma nova caminhada com Cristo. Não vai deixar de ser pecador, você vai continuar tentando. Tá? Não é mágica, assim que você não vai falar, acabou os meus problemas. Não, vou continuar tentando, mas aí você pode dobrar os seus joelhos, se arrepender, dobrar os seus joelhos para Jesus como meu filho, eu pequei, eu peço perdão, eu sei que você não deu perdoar. E aí você vai ter o seu momento com Deus.
esse homem espiritual crescer, deixar de ser se fortalecer, deixar de ser bebê espiritual e ir crescendo. Seu tempo, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua maneira. Tem gente que a gente vê que se batiza e outro dia está pregando. Mas tem gente que é mais devagar. Por que não? Os discípulos eram esses apóstolos. Você vê, Estevão era um diabo. Você vê antes de morrer a pregação que ele fez, como é que ficou fugido, né? Porque eles não queriam ouvir o que ele estava dizendo. Lê Atos 7, ficou pressão de casa. Atos capítulo 7, todinho lá, você vai ter a pregação de um diabo. Era novo convertido, era novo na fé, não fazia parte do discípulo. Tem um menino na janela? Não. Tem que cair lá? É que eu li Atos inteiro, mas eu não lembro. Não, porque Atos dos Apóstolos vai passar a igreja, né? Então ficou bom, porque a igreja primitiva era assim, eles tinham tudo em comum. Não é que nem tem uma igreja aqui, outra aqui, não. Eles falaram assim, vamos pegar um sítio lá, vamos comprar lá e vamos morar lá. Aí eles vendiam tudo que eles tinham, depositavam no pé dos apóstolos. Os apóstolos administrar. E ia morar lá. Fazia uma cabaninha lá, entendeu? Levava essa panelinha para lá e tudo que eu comia, o outro comia, tudo que um vestia, o outro vestia, tudo onde um vivia, o outro vivia, quando ia orar, todo mundo ia orar, né? Só que, com o crescimento, que afetou muita gente, precisou, na hora da refeição, ter pessoas que servissem à mesa. Isso que era ser diácono, é interessante, né? Porque eles iam comer tudo junto, aí ficava aquele, né? E repartia a comida, que nem Jesus ensinou, né? Repartia os 5 pães, os 2 peixinhos. E os apóstolos, eles tinham que, durante as refeições, eles aproveitavam que estavam comendo reunidos ali, não estavam acabando, para pregar, para ensinar, para orar, né? Mas muitas das vezes eles tinham que parar ali com a pregação, parar ali com o ensinamento, com a oração e servir. Era muita gente. Aí o que eles decidiram? Em Atos dos Apóstolos, a gente vai levantar alguns como diáconos para fazerem esse trabalho por nós. Então, diáconos era quem servia. É isso mesmo que eles vão dizer. Porque nós vamos ficar na ministração da palavra e na oração, quer ver? Se eu não me engano, vai ter uma parte que ele tem que mudar tudo que ele pega e hoje mata ele, né? Ananias e Safira. Ananias e Safira. É um casal, né? Aí já olha, Atos 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos, que daí já era a questão dos hebreus, porque as suas viúvas também estavam desprezando a viúva, esse detalhe. Eles tinham que cuidar de viúvas, que não tinham mais marido, eles tinham que dar trazer a alimentação para elas. Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, não era qualquer moço, não. Cheios do Espírito Santo de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Aí Estevão, o primeiro mártir que vai vir no capítulo logo a seguir, ele vai ser morto, mas ele era um desses 7 rapazes. Foi levantado por Deus. Então ele era um novo convertido. Ele não tinha passado pelo que os apóstolos, que os discípulos que andaram com Jesus tinham passado. Ele fazia parte da nossa comunidade que tinha sido ajuntado aos cristãos. Mas você vê ali as características da ser um diácono? Boa reputação, cheio do Espírito Santo, né? Que não tinha nada E de um falar. detalhe importante, né? Por mais que a gente precisando de futebol, a palavra ainda é mais importante. Eles precisam, cada vocação foi chamado, né? Os apóstolos tinham sido chamados para ministrar a palavra e orar. Então ele não podia deixar de lá para fazer o que outras pessoas
errado, né? Os fatos são cooperador, diaconato, presbitério, evangelista e pastor, né? É errado. Mas quando a pessoa tem o dom, tem o chamado, a gente não tem como negar, né, pastor? Se você já tem o dom da palavra, você está comendo palavra, comendo Bíblia, orando, buscando, jejuando, consagrando, dedicando a sua vida ali, para entender, para compreender, para poder repassar, poxa, então por que eu vou deixar esse menino na frente? Coloca ele aqui, vou separar ele para um evangelista, separar ele para um evangelista, aí é do pastor, né? Separar ele para ser, né, para ministrar a palavra, para ficar ensinando os jovens, geralmente começa assim, né? Vamos ensinar os jovens, né? Mas, depois eu vamos aqui colocar no baixinho. Aí é vocês continuar buscando depois o baixinho. O nosso velho homem foi crucificado em Romanos 6, versículo 5. Depois, porque vai falar aqui que eu vi, vai falar sobre Romanos 6, do 1 ao 10, né? Identificação com a morte de Jesus Cristo. Porque fomos batizados em Jesus Cristo na sua morte, fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, vivemos fora do pecado, não servimos mais o pecado, versículo 6. O nosso velho homem com ele crucificado, versículo 6. Porque aquele que já está morto está justificado do pecado, versículo 7, Romanos 6, 7. Tem a nova vida em Cristo, e se já morremos com Cristo, cremos que com ele também viveremos, versículo 8. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, versículo 4. Concluímos que o batismo simboliza o fim da vida antiga e uma ação pública de obediência à vontade do Senhor, identificando o crente com Cristo na sua morte. Não é condição para a salvação, mas foi instituído para os que já estão salvos. Só aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, já está salvo. Mas, se você quer, como eu falei, tem oportunidade, tem tempo, vai fazer a profissão de fé e vai ser resultado da vida na semana nova do homem, novidade de vida, para continuar a carreira, né? Mas o batismo não salva, porque você vai ficar batizado, você está Eu salvo. não sei se está correto, né? Mas eu tinha uma visão que assim, você vai ser educado de acordo com o seu conhecimento e com o seu tempo de ação. Você tem tempo de agir e não fez, e você vai ser mais cobrado que uma pessoa que não está no leito de morte, aceitando, tem tempo de se batizar, de pregar, de trazer pessoas para Jesus, igual eu e ele somos novos, teremos. Vocês estão assim, eu vou falar, mas se pessoa muito não, tá? É o que a gente Não, essa condição eu vou falar com vocês no quesito assim, de alegrar Deus, vocês estão alegrando muita coisa. Tem uma festa no céu. A palavra de Deus fala que é uma festa no céu, como os pecadores de uma igreja mais jovem que me dizer. Vocês estão dizendo não para o mundo, numa época, numa idade em que mais se quer aproveitar do mundo. Então, vocês estão ganhando ponto lá em cima. Tá? Deus está muito feliz com vocês. Porque uma época em que tem muitos jovens aí que estão se entregando para o mundo, para o mundão, para as coisas erradas. Porque
é mais aqui. E quanto mais alegre eu fico, mais triste eu fico também. Aí eu me acho merecedor, né? Mas Jesus se sacrificou, então eu meio que tem que honrar o sacrifício dele. Isso é bom. Entendeu? Porque é complicado. Só Deus sabe. Isso é muito bom. Ai, isso é muito bom. Isso existe no primeiro. É o primeiro. Errado, aquele sentimento de alegria, aquele sentimento Indigno, né? Mas ficar alegre mais chocando. É por isso que você está cheio do Espírito Santo. É e por aí isso. é a fase mais que Deus vai se Por isso que manifesta. você está cheio dele. Você se abre para receber, você está cheio de você tem motivo, né? Para você quer receber o céu. Então aí é se você ficar na intimidade com Deus, ora, busca, porque é aí que Deus vai te encher. É nesse momento que você está com sede que Deus ele percebe a sua atitude. Deus ele nunca é nada. A única coisa é que ele permanece na posição de servo, de servir. Como o João Batista falou, né? Segundo eu tenho que ser batizado pelo Senhor. Não deu participação, mas tem que ser ouvido, você tem que batizar. Jesus foi dando uma aula de simplicidade. Mas muitas das vezes aquilo que falou que é não crente hoje é a falta de ser humilde, de aceitar o seu lugar. Ele vai ver muito duro. Eu já coloquei nomes aí hoje que se batiza e não. Se batiza e não. Como uma certa frase que achei terrível. Quem diria que é pai dele, né? Só forma e tchau. Né? Jesus não é. Jesus é aquele que ele forma, ele capacita, ele ensina para você dar filho. Então, esse é o alvo de jovens. Como é que eu falo para vocês? Simplesmente deixando de lado. Mas o alvo é batismo, crescer no fruto. É um lugar que você tem que fazer aqui. Para falar com vocês, a igreja cresce. E isso que a gente está fazendo aqui é o ID do Senhor, que eu comecei lendo lá em Mateus 28. ID de fazer discípulos. Quando você se batizar, que essa ordem vai estar sobre vocês também. A partir do momento que você quiser o corpo de Cristo, pesa sobre vocês essa ordem. E de fazer discípulos. Ah, mas eu acabei de me batizar, que eu vou se preparar. Você vai se encher, vai ler a palavra, vai, né? Porque para você chegar para conversar com a pessoa e evangelizar com as pessoas, tem que ter palavra, tem que saber o que você está falando, de quem você está falando. Eu sinto bastante isso porque acontece uma coisa que fica muito engraçada. Toda vez que eu vou falar de Jesus para alguém, a pessoa começa a pregar para mim. Até às vezes esses dias o cara na frente do atacadão e falando nada do dinheiro para comprar cigarro, não é chance, né? Falar de Jesus pro cara. Então o cara tinha acabado de sair da cadeia, não falando tanto, mas tanto, Jesus, ficou uma hora esperando esse cara. Eu fiz, caramba, velho, ele sabe mais do que eu, ele está me ensinando, ou não é ele, né? Isso é uma realidade para vocês que estão nascendo de novo, infelizmente é uma realidade triste. 90% dos jornalistas que estão aí não deram dentro de uma igreja. E ainda são, né? Eu postei, Pelo quando menos eu recebi um a mensagem, eu vontade de postei ser. um vídeo lá. Gente, o homem tem a Bíblia na cabeça. A maioria é tremenda. Ou foi matado, ou foi ferido. Está lá fora, ou teve fora, tomou um passo fora da direção de Deus, caiu, se entregou novamente aos vícios. Mas a 90% do mudaria dos são conhecedores. Você se separa aí na rua, na sarjeta, e olha a folha do inimigo. Tem que dar complicado. Quando eu morava lá no Morro, tinha uma moça que ela limpava lá na minha casa, né? E ela cobrava bem baratinho, assim, 30, 40 reais para tomar uma caixinha. Essa mulher, ela jogava lá com as coisas, ela o tempo inteiro, colocava no som lá, louvor, e cantava, e glorificava, e ela saía de lá, pegava os 40 reais e já ia direto para a feira comprar droga. Então, é aquilo, né? Você vê que é um inimigo na vida da pessoa. A sede, a fonte está neles. A palavra de Deus fala que a partir do momento que a gente vê uma fonte de água viva, nós dentro de nós. Então, é mesmo debaixo do jugo do vício, né, que infelizmente leva muitas pessoas a viver, né, nessa condição, a libertação, só tem que ter, aí na minha igreja, é mais difícil ter o arrependimento, tem que ter o desejo e a luta, né, a carne com os filhos, tá? Que nem eu me afastei.
Cristo, que nem na pandemia, fala, não, é assim, né? Tem que voltar. E lá em Isaías vai dizer, né? Arrepende de coisa que está triste, igual ao primeiro amor, as primeiras ações. Então, isso aconteceu na minha vida. E muitos do que estão aí fora estão passando a mesma coisa. Às vezes o ego não deixa, às vezes o vício não deixa, às vezes a vergonha não deixa, às vezes já errou tanto, já caiu tantas vezes que tem vergonha de tentar e tentar de novo, o fracasso. E o espiritual também. Né? Infelizmente, o reino espiritual das trevas se aposta tanto nessa pessoa que faz ela acreditar, faz ela acreditar que ela não vai conseguir. Eu mesmo. Não, mas por que eu vou voltar se eu vou cair daqui a pouco? Né? Porque eu já tinha tentado me levantar várias vezes. Sabe? Por que eu vou me levantar se eu vou cair daqui a pouco? Ah, não, não passa essa vergonha de novo, não. Vou fazer isso. Por exemplo, fala que isso é uma guerra da carne do espírito, né? Sim. Qual vai vencer mais? A pessoa mental mais. Isso é um lema, né? Tinha que ser gravado esse lema, né? Um pouco depois que eu comecei a frequentar aqui, eu peguei esse hábito de fazer oração, de fazer eu não tinha. Mas o que era assim, às vezes eu pecava, hoje eu peguei, eu não vou orar só amanhã. Aí começava o dia pecando já. Meu Deus, e agora? Aí o que eu faço agora? Eu pego e já vou lá e oro. Porque eu achava o seguinte, pai, eu pequei, então Deus não vai querer se aproximar de mim na hora que eu for orar. Então eu vou orar para mim, se eu não vou orar para ver Deus, entendeu? Eu tinha esse pensamento. Aí foi quando eu resolvi, não, eu acabei de orar, vou orar para ver o que acontece. Cara, mas foi uma presença que, ó, só de falar, uma coisa sensacional. Então tipo, eu falei assim, eu vou orar agora e vou buscar na hora, na mesma hora. Porque não vou dar tempo de interagir mais, ou encher, ou colocar essas coisas na minha cabeça. Tipo, eu tenho que buscar mais o que eu errei, entendeu? Você automaticamente você reconhece o desejo, então você vai dizer, aqui pode tirar tudo que você fez errado. A gente fez isso, né? Depois que ele fez naturalmente, aí é doação. A pessoa chegou o dedo na cara dele, né? Falar Mas assim, tem música que ainda vai, né? Tem que precisa tomar um chão de realidade. Então, assim, é algo que precisa, é algo que não acontece, né? A missionária falou. Não acontece que você não vai pecar, mas quando acontece, você tem a ciência que você tem dois tipos de humilhar, né? Isso. Não pode falar de cara. Pecado custoso, né? sim, Às vezes você está tipo, eu fiz tal coisa hoje, vou fazer mais uma, não vai dar muita diferença, mas dá sim, porque é igual você falou, vai vir nos alimenta mais. Sim. Você me lembra muito eu quando aceitei Jesus. E lembra outras pessoas também, depois eu vou estar mandando link de biografias de grandes homens de Deus. E eu, quando leio e segui, mais ou menos, eu não consigo seguir o que eles fazem a prática. Eu sou muito falha com Deus, mas você me lembra eles. Não, você me lembra eles. As experiências que eles tiveram para se converter, pós-conversão, e que eles se tornaram na mão de Deus, por entenderem o chamado deles. Nós somos um vaso, recipiente, né? A gente é esvaziado quando pega e é cheio quando se arrepende da presença de Deus. Entendeu? Então, você está transbordando. É bom aproveitar esse momento para buscar os dons, para buscar a graça, o conhecimento. É porque Salomão, ele não tinha o conhecimento que o pai dele teve. Porque quem fez a nação de Israel crescer mesmo, se fortalecer mesmo, foi Davi. Quem tinha os planos de construir um templo grandioso, suntuoso, tudo estava na cabeça de quem? Davi. Mas Davi, como ele era um homem de guerra, um homem que tinha muito sangue, Deus falou, não, você não pode. Então, eu vou deixar meu filho Salomão. Que nem era, né? Se fosse ver pela lógica humana, nem era Salomão para ser o rei no lugar de Davi, era para ser o Adonias. Era outro filho de Davi. Mas Deus queria Salomão. E Salomão, ele não tinha a sabedoria que Davi tinha para tratar do povo que Davi conquistou, que Davi conectou. Então, aí um dia Salomão estava orando, aí Salomão seguiu o exemplo do pai. Ele viu o pai adorando, Davi era um adorador. E era um adorador nada. Então ele via Davi se humilhando.
ele via Davi orando, ele via Davi buscando, eu vou fazer uma coisa com meu pai, vou começar a sacrificar, adorar, né, louvar, buscar a Deus. Pode falar, deixa eu só terminar aqui. Aí ele orou, estava orando, e Deus apareceu para Salomão. Falou, pede o que quiser, se você quiser, eu vou te dar. Como ele sabia que ele não tinha sabedoria de Davi para reinar sobre ele todo, o que ele pediu? Sabedoria. Então, se você quer sabedoria para pregar, pede sabedoria, Deus dá. Aí, só nova conversão. Você pode abrir a Bíblia assim, a Bíblia vai soltar para você que nem foi comigo. Porque eu, com um mês de crente, Deus me deu a minha primeira pregação. E naquele tempo nem mulher podia pregar. Um mês de crente. Deus me deu a primeira pregação. Eu não sabia nem o que era pregar. Pode falar. Quando você falou de filho, eu me lembrei de um versículo, Atos 1, versículo 2. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E é mesmo uma promessa que se cumpre em Atos 2. É verdade. Testemunho. Sabe o que é testemunho? Testemunho é uma pessoa que viu. Que viu. Quando você vai lá ser testemunha de alguém no fórum, você viu o que aconteceu com aquela pessoa que está sendo julgada. Entendeu? Testemunha. Eu vi o que aconteceu. Eu estava lá no momento. Mas como que a gente viu se a gente não estava lá quando Jesus fez isso? Tanto é que eu estava vendo uma coisa sobre a Trindade, né? Deus e o Espírito Santo. Por que existe, né, os três e Deus era potente, independente? Aí foi onde eu cheguei nesse estudo que fala que é justamente pelo testemunho. O filho dá testemunho do pai, o pai dá testemunho do filho, o Espírito Santo dá testemunho dos dois, e assim você sabe que tudo é real e verdadeiro. Tem que ter discipulado aqui, pastor. Porque você está entrando em assuntos mais profundos. Isso daí eu dei esse ensino, que entre eles está a Trindade, está falando das três pessoas, e também a Trindade, que são a união das três pessoas de Deus. Mas daí já fica para o discipulado. Eu vou ter discipulado aqui sim. Aí quem tiver mais
batismo segue a fé e nos leva à salvação. É o nosso testemunho de identificação com Cristo. O batismo tem um significado. Além de ser um testemunho público da nossa fé em Jesus, ele fala algo. Na verdade, é o meio no qual externamos que tipo de fé temos, depositada em Jesus Cristo. Quando falamos sobre a fé em Jesus, não nos referimos a crer que ele existe somente. É mais do que isso. A maioria das pessoas crê que Jesus existe. Você pergunta, qualquer homem pode crer em Jesus? Só o Deus, né? Creio. Mas não entende o que ele fez. A maioria das pessoas crê em Jesus, mas não entende o que significa o ato dele morrer por nós. O que ele conquistou ali na cruz do Calvário por nós. São duas coisas completamente diferentes que nos salvam da perdição eterna e da condenação dos pecados. 1 Pedro 3, 21. Não sempre a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para o Deus no meio de Jesus. E também, 1 Pedro 3, 21, e também como uma verdadeira figura, agora nos salva o batismo não do despojamento da imundícia da carne, não perdão, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Vamos ler o versículo 8. Olha o que aconteceu também como uma verdadeira figura, agora se salva batismo, não o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Aqui está falando um pouco de Noé, né? Noé, que ele passou ali, alguns discípulos, alguns apóstolos, vão colocar ali como se fosse um batismo. Apesar dele estar dentro da arca, ele estava cercado por todos os lados, só havia salvação dentro da arca, e a arca significa Cristo. Então não deixa de ser um batismo. Essa passagem está falando desse batismo que Noé passou. Que foi a licença da imundícia da carne, quando um mundo lá fora estava sendo morto por causa da imundícia da carne, ele dentro da arca, simboliza Cristo, estava sendo salvo através daquele batismo, né? Que é que foi de luz. Porém, ao morrer na cruz, o Senhor Jesus não morreu porque mereceu morrer. Pelo contrário, como justo e inocente, ele nos substituiu, sofrendo o que nós deveríamos sofrer, a fim de que recebêssemos a salvação de Deus. O batismo, já estou terminando, tá? É o nosso testemunho da identificação com Cristo. Ele revela não apenas que eu tenho fé, mas que tipo de fé eu tenho. Quando emergimos alguém na água, estamos simbolicamente declarando que essa pessoa foi sepultada com Jesus. E ao levantarmos essa pessoa das águas, estamos reconhecendo que ela já ressuscitou com Cristo para viver uma nova vida. Por que deve ser batizado? Porque além de ser uma ordenança de Jesus, para seguir o exemplo de Jesus, para mostrar que eu sou realmente cristão, a posição de fé do meu ato de batizar, e porque minha fé é validada pela obediência dos seus mandamentos. Né? Faz parte do mandamento de Jesus. Quem crer, for batizado, será salvo. Então, Jesus batizado. Quem deve ser batizado? Todo aquele que se identifica pela fé com sacrifício na cruz, depois de ter reconhecido por fé e obra de Cristo, por fé na obra de Cristo. Quando a pessoa passa a estar apta para o batismo, quanto tempo tem que ter de vida cristã para poder batizar? A Bíblia é muito clareza responde a essas questões. Lá em Atos
batismo é uma situação pessoal de fé e não uma tradição. Portanto, não deixe que nada o impeça de se batizar. Se você está com a vida sem pecado, é complicado nos casos assim, quando você tem pecado, quando tem vício, quando é demasiado, né? Aí é mais dificultoso para a gente estar levando aquela pessoa a se consertar para estar se batizando. Mas vocês já estão preparados, sem nada de certo. Só descansar. E após o batismo, fique bem claro, morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, nosso homem, filhos de Deus, passamos de criatura para filhos de Deus, passamos a fazer parte do corpo de Cristo, da sua igreja, podemos e devemos participar da Santa Ceia, devemos viver uma vida de acordo com a palavra de Deus e guiados pelo seu Espírito Santo, devemos rejeitar o pecado em nossa nova natureza, mas sem pecarmos, ter Salvador para nos perdoar os nossos pecados, arrependemos e confessamos. Precisamos ter uma vida de comunhão com Deus. Isso é comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Através da oração, da leitura e estudo da palavra de Deus, consagração, jejum e comunhão com os santos, que é participar dos cultos da igreja. Aqui tem alguns versículos que depois eu vou entender que dá para você estar lendo, mas que já está resumindo tudo que está sendo ensinado aqui. Para fechar o pastor, eu achei um versículo muito credo da Assembleia de Deus. Porque eu acho que todo mundo que vai se batizar tem que saber. O que é credo, né? Credo é uma declaração, uma regra de fé, né? E que eu, como crente da Assembleia de Deus, devo saber. Que é a regra de fé da Assembleia de Deus, né? É a base doutrinária, né? Eu achei um resumo bem legal aqui, depois vocês leem em casa como eu escrevi para vocês, mas diz assim: primeiro, o que nós da Assembleia de Deus, nós cristãos da Assembleia de Deus, nós vivemos? Primeiro, na inspiração divina e verbal da Bíblia Sagrada, como única regra infalível de fé e prática para a vida do cristão. Se sair daqui, se vier com outro evangelho para você, rejeita. Tá? E já tem, né? Eu já sabia que já tem. Os mormons, eles não pegam a Bíblia, eles pegam o outro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é declarado ali. Paulo vai dizer, se não me engano, em Gálatas. Também são um exemplo aí, mas meus pais eram adventistas, eles eram linguagem, né? É um outro evangelho. Isso a gente pode falar discipular. Mas aqui, ó, em Gálatas 1, a partir do versículo 6. Gálatas 1, se você quiser acompanhar, a partir do versículo 6. Gálatas. É a carta de Paulo aos habitantes da Galácia, que eram chamados Gálatas. Vamos estar sabendo tudo isso, porque se chegar algum adventista, PJ, mormon, para você querendo, olha, onde você está, não dá certo, não. Eu aprendi lá que a Bíblia é a nossa única regra de fé. Eu aprendi. Aqui que diz assim: maravilho-me de que tão depressa esse povo de Gálatas está falando pelo livro. Passasseis aquele que nos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas algum de vós inquietam e querem transformar o evangelho da igreja. Aí Paulo vai dizer: mas ainda que nós mesmos, com o anjo do céu, nos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema significa maldito. Tá? Assim já vos disse. Agora de novo também vou digo, Paulo vai enfatizar isso. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema, seja maldita essa pessoa. Mesmo que ela saiba, ela vai estar
Pai, Filho e Espírito Santo, que é um só Deus. Porque em Deuteronômio 29, vai falar assim. Deus mandaria aceitar Jesus como Salvador, e ele mesmo fala para mim que os deuses então é como só. É visível, é teologia pura. Você lembra, não tem que passar por muitas escolas, sabe? Ensino da Bíblia, discipulado. Era bom se voltasse a escola bíblica dominical, e se a pessoa viesse, porque aí você vai falar de teologia. Mesmo assim, você não vai entender. Porque, ó, Deuteronômio 29, 29. É o quinto livro da Bíblia que Moisés escreveu. Mas depois de muito e antes do juízo, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Moisés está dizendo aqui, tem coisas que são encobertas, todas são. A gente não vai saber tudo isso. Nós não vamos ter resposta para tudo aqui. Porque só quando chegar lá que Deus vai abrir, vai ser outra consciência, outro livro de consciência. Nós vamos ter a mesma consciência de Cristo, de Deus, ainda vamos entender tudo, né? Mas aqui, nessa limitação, nessa massa cinzenta aqui, nessa crânio, não tem como. É que nem Paulo fala, as coisas espirituais são para os espirituais, e mesmo os espirituais não conseguem entender tudo, porque é muita coisa. E porque nem tudo é revelado, porque as coisas encobertas, tem coisas que são cobertas por Deus. Porque se a gente for dever ir pronto para entender, fica louco. Porque é coisas simples, muito grandiosas para o nosso entendimento. Entendeu? Então tem coisas que a gente não tem resposta aqui. A Trindade é uma delas. Mas imagina o monte. É um monte. Tem que pensar. O povo tem a casa, a Clara e a Gema. E não é um monte? Mas ele é formado do quê? Casa, Clara e Gema. Obrigada. Pai, Filho e Espírito Santo. Um fala, o outro cria e o outro conserva. Então está lá em Gênesis. Um fala, o outro faz e o outro conserva. É o que nós precisamos. A nossa pouca limitação é entender. Mas não. Engraçado, esses dias que falam, né? Tipo, quando alguém te pergunta se Deus existe. Né? Tipo, Deus existe? Não é correto dizer que Deus existe, porque ele criou todas as coisas, né? Então ele meio que não existe, ele é, né? Esse filme já está pronto, gente. Ele não existe, ele é. Ele é, exatamente. Ele fala, não lembro pra quem agora, mas alguém pergunta pra ele, né? Da onde você vem, quem é você? Ele fala, eu sou simples assim. Pronto, já vou pegar, pastor. Foi pra pegar aqui. O Lucas vem de família evangélica. Ele é. Quando ele vai se revelar para Moisés, Moisés faz essa pergunta. Mas vão perguntar para mim, quem que me enviou agora? O faraó, né? Aí você vai falar, eu sou o que ele falou. Então ele é. Eu sou. E existe a gente, né? A gente existe porque você
da palavra, daquilo que é você experimentar. Se você não sai do natural, você nunca vai, né? Você nunca vai ter as coisas que tocam. Assim, queremos ser Deus. Dá para ver no pode. Todo mundo passou. E já tem aí a oportunidade, a bagagem, e a oportunidade que mostra que você vê nas oportunidades que ele tem, que ele vai e você vê que ele é nada. O Lucas já tem um mesmo pegado. Eu vejo dois pregadores juntos. Eu também. Porque as são duas pessoas que o inimigo vai investir muito. É sério. Orem bastante. Olha isso que eu Pegando, mas o inimigo faz tudo para atrapalhar. Eu vejo aqui que eu estou dando aula dois jovens que logo cantados, estão pregando, alma na vida de Jesus, vidas sendo curadas, vidas sendo transformadas, vidas sendo ganhas para o reino de Deus. Vamos? Uma coisa eu fico claro, né? Eu vi muito tradicional isso. Você olha essa nossa geração de agora, você foi toda a minha esposa. Eu creio, posso estar errado, mas eu acho que essa é a última geração. Eu acho, posso estar errado. Assim, não tem outra geração, não. Jesus vai muito para a frente dele nessa geração. Aí você olha para os jovens. Você procura um jovem pregador, você não acha. É raro. A gente, tanto que a gente faz esse curso, é a maior que você acha que não é pregador. Aí vamos ensinar para os mais velhos. Aí você procura que um pregador que tem um dano ao prato com Deus, você não acha. É raro, porque o povo perdeu como fala, isso. E outra, cadê a vontade? Aí você olha para os passados, no passado, fizeram história, vários historiadores, mas eles tinham sede, era difícil para ler Bíblia escondido, para ir buscar ela escondido. E você vê a história que eles acostumaram com a deixaram um legado, deixaram um legado. Cadê os jovens de hoje, a geração de hoje? Eu não falo nem hoje, mas nós. Você não vê mais, né? Tem um destaque lá. Agora, quando ficou, né? Foi longe, deixou um legado. Charles Finney, ele foi um grande pregador. Jonathan Edwards, ele foi um grande pregador. Ele também dá muito mais. Que era filho do pastor, ele era preso no exército. Chegou na verdade dele que eles quiseram até desistir. Mas depois que eles entenderam o chamado e aceitaram o conselho de Charles Finney orava 3 horas por dia. Para pregar uma congregação. Entendeu? Ele queria pregar, ele orava 13 horas. A mulher dele não podia bater no quarto. Ele tem um feio. Não estou dizendo que você vai ter que fazer assim, mas era o que ele, era a comunhão dele com Deus. Mas quando ele ia pregar, ele pregava em cidades, por exemplo, naquele tempo não tinha luz, era 1700, estamos falando, 1700. Naquele tempo ele ia pregar numa cidade, era uma pessoa de fora, todo mundo ia lá, porque a maioria era descendente de evangélico. Mas estava tudo desconcertado, né? A cidade que ele pregava, fechava os seus quartos, fechava as casas de governo, tá? Milhares de almas voltavam para Jesus, voltavam para o doméstico, aí arrepia de falar, entendeu? Dava aquele horário ali, 16 horas, quando o pessoal se foi, o pessoal via dentro das casas assim, onde cantando louvores, cantando lugar, entendeu? A embriaguez parava na cidade, os vícios paravam na cidade, por quê? 13 horas nós estávamos olhando e lembra era confiança de Jesus. Individual. Para vocês que têm esse grande chamado, sabe que tem muita
justiça e do juízo. Regenera o pecador, falou no meio dos profetas e continua guiando o seu povo através da sua palavra. O pecado original do homem, que o destituiu da glória de Deus, somente através do arrependimento na fé na obra de Jesus, redentora de Jesus, que pode restaurá-lo, na necessidade absoluta do novo batismo, do novo nascimento através do batismo, que é a fé em Jesus Cristo, pelo poder atuante do Espírito Santo da palavra de Deus para tornar o homem aceito no reino do céu, no perdão dos pecados, na salvação plena, na justificação pela fé, no sacrifício efetuado por Jesus em nosso favor, na igreja que é o corpo de Cristo, comune e firmeza da verdade, una, santa e universal, Assembleia dos Santos, fiéis e remidos de todas as eras, o batismo bíblico efetuado por imersão nas águas, uma só vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme o determinou o Senhor Jesus Cristo, na necessidade e possibilidade de termos vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo, o batismo com o Espírito Santo, conforme as Escrituras que nos é dado por Jesus Cristo, nos usa para o céu, mas deixamos aqui, fazendo a mesma obra que ele, que é o Espírito Santo de Deus, né? O batismo, falar em novas línguas, em outras línguas conforme a sua vontade e nos dons, na qualidade dos dons espirituais, estou terminando, distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para a sua edificação, conforme a sua soberana vontade, a segunda vinda de Cristo para buscar a sua igreja, em duas fases distintas, a primeira invisível ao mundo para arrebatar a sua igreja, antes da grande tribulação, a segunda visível e corporal com a sua igreja, que o pastor já falou. Biblicamente falando, tudo está possível. Daniel viu 49 semanas. O arrebatamento é antes da tribulação? Eu aprendi errado, que vai ter primeiro a tribulação, depois o arrebatamento. Na teologia que a gente conversa sobre tem os pós-milenistas, pré-milenistas e tem os milenistas. E a gente vai ser pós-tribulação, outros pré-tribulação e outros durante a tribulação. Então vai dar na Assembleia de Então Deus. tem duas salvações. Não, é que tem vertentes teológicas, né? Vertentes teológicas, é uma das coisas bem cobertas, né? Que crê que vai ser depois, que vai ser antes e que vai ser durante. Entendeu? O que é o que eu falo para Jesus? Jesus, eu sei o salvo, não me interessa. Se for antes, durante ou depois, é o que interessa. Mas na Assembleia de Deus, que eu estou vendo aqui, a aula de tudo certa na Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus, se acredita na segunda vinda de Cristo, duas fases distintas. A primeira, invisível ao mundo, que é para arrematar a sua igreja, antes da grande tribulação. A segunda é visível, quando ele vem, junto com o seu salvo, com a sua igreja, corporal, com a sua igreja glorificada para reinar durante 1000 anos. Daí vai vir um ano do juízo aqui na terra. No juízo final, onde comparecerão todos os vivos, desde a criação até o fim do mundo, que morreram durante o período final, e os que ao final dessa época estiveram vivos, e na eternidade sempre tornando para os infiéis, e vida eterna do povo, e felicidade para os fiéis em todos os tempos. Cremos também no casamento, né, que foi instituído por Deus, ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo, comunhão entre um homem e uma mulher, nascido macho e fêmea, respectivamente conforme com o definido pelo sexo da criação geneticamente falando. Então, isso aqui eu vou resumir, bem resumido o que é a Assembleia de Deus Cristo. Que é a Bíblia, que é Jesus, que é a Trindade, que é o Espírito Santo, que é o dom, que é a vinda de Cristo, forma de duas vezes, né? Primeira invisível, a segunda visível. No juízo final, todos teremos que receber a Assembleia dos Homens, para julgar quem aceitou Jesus Cristo uma vida santa, não, vai ser eterno com Deus, quem recusou e escolheu o seu Cristo, juízo final, na vida eterna, como eterno para sempre. Você acha que é eterno? Eu acredito que não. Porque senão você tem a vida eterna de qualquer jeito. Não, você precisa ter a vida eterna.
sofrimento eterno. Mas o homem Deus criou o homem. Se fosse assim que Deus amaria o homem, que ele queria não deixar o homem eternamente sofrendo. Imagina a gente lá no paraíso, vivendo aquela vida que Deus preparou para a gente, sabendo que tem pessoas sofrendo eternamente. Agora deixa eu acho que Deus não agiria dessa Você maneira. mandar o filho dele para pagar o pecado pela humanidade. Eu acho que assim, simplesmente vai ser destruído e pronto. Não. Você tem que não achar, você tem que ir para a palavra diz. Não existe Jesus, a palavra diz isso, que há um lago de fogo está preparado para Satanás, para os seus anjos caídos e para todos que não reconheceram assim. Você acha que é justo Jesus vir, morrer, sofrer e o homem virar as costas para ele? Se Deus não poupou nem o próprio filho de ser morto, você acha que ele vai poupar o ser humano? Mas ser morto, exatamente. E zombar de Deus? Não, mas é o castigo. É o castigo por não acreditar, por não querer a salvação. E lá, quando parece que a filha É o castigo eterno. ele fala que quando você está